Vamos agora dar início à nossa série de videoaulas de revisão de Química de ensino médio para os alunos ingressantes em cursos superiores da UFS que estão matriculados na disciplina de Química 1. Então, o primeiro conceito que nós vamos revisar é o de massa molar. É algo que deve ter sido visto no primeiro ano do ensino médio, mas que muita gente já esqueceu, e é um conceito bem importante. Para calcular as massas molares, nós precisamos de uma tabela periódica, como essa daqui, e de uma calculadora. Eu recomendo a calculadora Casio FX82MS, que pode ser adquirida por menos de R$ 40 nas imediações da universidade. Bom, então vamos a alguns exercícios aqui. Acidentalmente eu fechei a calculadora, então vou abrir de volta. E vamos determinar a massa molar da glicose. Bom, primeiro, o que é a massa molar? É a massa de um mol de moléculas, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Esse número 6,02 vezes 10 a 23 é um número extremamente alto, que serve para você numerar espécies extremamente pequenas. Por exemplo, você pode falar em 1 mol de elétrons, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23 elétrons. Você pode falar, por exemplo, de 1 mol de moléculas de água. 1 mol de moléculas de água corresponde a 18 mililitros de água, ou seja, 18 gramas de água. 18 gramas de água apenas contém 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Veja só como as moléculas são pequenas. Bom, repare que esse é um número extremamente grande, que a população mundial nunca vai chegar a 1 mol, a esse número. É possível você fazer um cálculo que prova que até hoje não se produziu 1 mol de grãos de arroz, desde que esse cereal vem sendo cultivado pela humanidade. Ou seja, é um número realmente muito, muito grande, porque átomos e moléculas são realmente muito, muito pequenos. Bom, a fórmula da glicose é C6H12O6. Ou seja, em uma molécula de glicose nós temos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Então, vamos enumerar aqui. Nós temos 6 átomos de carbono. Nós vamos precisar da massa atômica do carbono e vamos multiplicar a massa atômica por 6. Então, 6 vezes a massa atômica do carbono. Quanto é? Bom, nós vamos ver. Vou colocar aqui U, que é a unidade de massa atômica. Nós temos na molécula de glicose 12 átomos de hidrogênio. Então, 12 átomos de hidrogênio. Então, 12 vezes a massa atômica do hidrogênio, que nós já vamos ver na tabela periódica. E nós temos 6 átomos de oxigênio. Então, 6 vezes a massa do átomo de oxigênio. Bom, vamos à tabela periódica. Aqui está. Esses números aqui de cima são todos números inteiros, são os números atômicos dos elementos químicos. O número atômico corresponde ao número de prótons no núcleo do átomo. Por exemplo, no átomo de carbono você tem 6 prótons. 6 prótons no núcleo do átomo de carbono. Esses números aqui embaixo não são números inteiros, simplesmente porque há uma variedade de isótopos dos elementos químicos na natureza. E para se calcular as massas atômicas, esses números aqui, faz-se uma média ponderada, levando-se em conta a abundância relativa de cada isótopo na natureza. Bom, nós vamos lidar agora com hidrogênio, carbono e oxigênio. E para todos os efeitos, nós podemos considerar a massa atômica do carbono igual a 1.
A massa atômica do hidrogênio igual a 1. A massa atômica do carbono igual a 12. E a massa atômica do oxigênio igual a 16. Então, vamos colocar lá na nossa continha. Então, 6 átomos de carbono. Cada átomo de carbono tem a massa igual a 12, aproximadamente. 12 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem massa aproximadamente 1. 6 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem massa 16. Eu vou somar isso aqui. Então, soma igual. Bom, antes eu tenho que fazer esse produto aqui. Por uma questão de simplificação, eu vou retirar esse U aqui. Esse U simplesmente quer dizer unidade de massa atômica. Então, para lembrar vocês, lá na tabela periódica, essas massas atômicas aqui são expressas em unidades de massa atômica. Então, vamos lá. Eu preciso fazer esse produto aqui. Para fazer o produto, eu vou usar a minha calculadora. Bom, então 6 vezes 12. 6 vezes 12 igual 72. 72. 12 vezes 1. 12 vezes 1 é 12. 6 vezes 16. Vamos lá. 6 vezes 16 igual 96. Eu vou somar isso aqui e aí eu obtenho a massa molecular da glicose, a massa de uma única molécula. Então, vai ser 72 mais 12 mais 96 igual 180. Então, essa é a massa molecular da glicose, 180 U, ou seja, 180 unidades de massa atômica é a massa molecular da glicose. Se nós expressarmos essa massa em gramas, então nós teremos a massa molar. E eu represento pela letra maiúscula M. Então, massa molar da glicose é igual a 180 gramas por mol. Ou seja, essa massa de 180 é a massa de 1 mol de moléculas de glicose. Isso aqui, vou colocar entre parênteses, é a massa de 1 mol. Ou 6,02 vezes 10 é 23 moléculas de glicose. Bom, na próxima videoaula nós continuaremos com essa revisão de química básica. Até lá!